A temperatura na sala de reuniões da construtora Ribeiro estava mais alta que o normal naquela manhã de sexta-feira. Eu olhava para o relógio pela 10ª vez em menos de 1 hora. O almoço com os executivos estava marcado para meio-dia e faltavam exatamente 20 minutos. Meu estômago revirava, mas não era de fome. Trabalhei 3 anos como secretária executiva antes de conhecer Ricardo. No início, ele era apenas o novo engenheiro-chefe que chegou para assumir o departamento de projetos. Alto, sorriso confiante e uma habilidade incrível de fazer todos se sentirem importantes. Todos, exceto eu, depois que nos casamos. Juliana, os documentos para a reunião estão prontos? A voz de Márcia, minha assistente, me trouxe de volta à realidade. Sim, estão aqui. Entreguei a pasta preta com o logotipo dourado da empresa. Tem certeza que quer fazer isso hoje? Márcia era a única que sabia. A única que conhecia meu plano e quem eu realmente era. Tenho. Hoje completa exatamente 1 ano que ele começou a me humilhar na frente dos outros. 1 ano desde que descobri que nossa vida juntos era uma farsa. Ajeitei o blazer cinza sobre meu vestido preto. Simples, elegante, mas sem ostentação. Exatamente como planejei. Ninguém desconfiaria que a mulher sem classe, que Ricardo tanto criticava, era na verdade a proprietária majoritária da construtora Ribeiro. Meu avô construiu essa empresa do zero. Quando faleceu há 2 anos, deixou 60% das ações em meu nome, mas com uma condição. Eu deveria trabalhar em todos os setores antes de assumir oficialmente. Conheça sua empresa de baixo para cima, ele dizia. Por isso comecei como secretária, sem que ninguém soubesse. E então veio Ricardo, o engenheiro brilhante que se tornou meu marido. No começo, era tudo perfeito. Até que, após o casamento, sua máscara começou a cair. Primeiro, foram comentários sobre minhas roupas simples demais para a esposa de alguém com sua posição. Depois, críticas sobre minha família sem berço. Por fim, humilhações públicas. O restaurante escolhido para o almoço executivo era o máximo, no último andar do prédio mais luxuoso do centro. Cheguei deliberadamente 10 minutos atrasada. Queria que todos já estivessem lá, especialmente Ricardo. Senhora, posso ajudá-la? O maître perguntou quando entrei. Sim, estou com o grupo da construtora Ribeiro. Ele me conduziu até a mesa no canto, com vista para a cidade. Estavam lá os 5 diretores, 3 gerentes de departamento e, claro, Ricardo. Sua expressão ao me ver foi de surpresa e depois de irritação. Não estava nos planos dele que sua esposa secretária aparecesse no almoço dos executivos. Juliana, o que faz aqui? Ricardo levantou-se, visivelmente desconfortável. Recebi o convite há semanas, como todos os funcionários do setor administrativo. Sorri calmamente, mas achei que tínhamos conversado sobre isso. Sua voz tentava soar suave, mas suas mãos apertavam o guardanapo com força. Não é o tipo de evento para... Para quem, Ricardo? Interrompi, mantendo o sorriso. Sr. Mendes, o diretor financeiro, quebrou o silêncio constrangedor. Por favor, Juliana, sente-se conosco. Sempre bom ter sangue novo nas reuniões. Tomei o lugar vago ao lado de Márcia, diagonalmente oposto a Ricardo. O almoço começou com conversas triviais sobre o novo projeto no litoral. Os pratos foram servidos e Ricardo recuperou sua confiança habitual, dominando a conversa como sempre fazia. Foi quando ele ergueu sua taça de vinho, olhando diretamente para mim. Gostaria de propor um brinde. Todos ergueram suas taças. A construtora Ribeiro, que soube reconhecer talentos, mesmo nos lugares mais improváveis. E alguns riram sem entender a indireta. Outros perceberam o tom e ficaram desconfortáveis. Sabe, Juliana tem uma história interessante. Ele continuou, o álcool já afrouxando sua língua. Quando a conheci, ela trabalhava como atendente em uma lanchonete perto da faculdade onde eu dava aulas. Aquilo era mentira. Nos conhecemos na empresa, mas ele sempre inventava histórias para me diminuir. Ricardo, alertou o Sr. Mendes, percebendo onde aquilo iria chegar. Não,
É uma história inspiradora. Ricardo continuou, ignorando o aviso. Imaginem só, de atendente a secretária executiva. Isso mostra como nossa empresa valoriza o esforço, não é? Mantive minha expressão neutra, enquanto ele prosseguia. Às vezes brinco com ela. Ele soltou uma risada que não atingiu seus olhos. Parece que você saiu do lixo direto para cá, não é mesmo, querida? O silêncio caiu sobre a mesa como uma pedra. Alguns olhares se voltaram para seus pratos, envergonhados. Outros me encaravam, esperando minha reação. Lentamente, coloquei meu guardanapo sobre a mesa e abri minha bolsa. De dentro, tirei um pequeno objeto metálico que brilhou sob a luz do restaurante. Um cadeado dourado com o nome Ribeiro gravado. O símbolo tradicional da empresa que apenas os proprietários possuíam. Sabe, Ricardo, meu avô tinha um ditado. Minha voz soou clara e firme enquanto colocava o cadeado dourado no centro da mesa. Ele dizia que o verdadeiro caráter de uma pessoa não se mostra nas horas boas, mas sim nas dificuldades e principalmente em como ela trata quem considera inferior. O rosto de Ricardo passou de surpresa para confusão e então para uma palidez doentia quando seus olhos reconheceram o cadeado dourado da família Ribeiro. O que é isso? De onde você... Ele gaguejou, estendendo a mão trêmula. Antes que pudesse tocar o objeto, Márcia interveio. Senhor Costa, creio que o senhor nunca foi formalmente apresentado à senhorita Juliana Ribeiro, neta do fundador e acionista majoritária da construtora Ribeiro. A mesa inteira ficou em silêncio absoluto. O garçom que se aproximava para servir a sobremesa recuou discretamente, sentindo a tensão. Isso é algum tipo de brincadeira? Ricardo riu nervosamente, olhando ao redor como se esperasse que alguém concordasse com ele. De forma alguma, o senhor. Mendes falou finalmente, e percebi que ele sabia o tempo todo. Juliana assumiu diferentes funções na empresa nos últimos anos, seguindo as instruções deixadas por seu avô. Era para ser anunciado oficialmente na próxima semana, na Assembleia Geral. Por que você não me contou? A voz de Ricardo agora era quase um sussurro. Seu rosto alternava entre vermelho de raiva e branco de vergonha. Contar o que exatamente? Respondi calmamente. Que eu era a neta do fundador, que eu seria sua chefe, ou talvez você esteja se perguntando por que não contei quando você começou a me humilhar na frente dos meus próprios funcionários. Levantei-me lentamente, ajeitando meu blazer. Os outros executivos permaneceram imóveis, como se testemunhassem um acidente em câmera lenta. Sabe o que é mais irônico, Ricardo? Eu realmente te amava. Quando nos casamos, estava pronta para compartilhar tudo com você. A empresa, a fortuna, os planos para o futuro. Estava até disposta a abrir mão do acordo pré-nupcial. Ele engoliu em seco, sua mente claramente calculando o tamanho do erro que cometera. Mas então você mostrou quem realmente é. E não foi só hoje. Foi em cada pequena humilhação, em cada comentário maldoso sobre minha família, em cada vez que me fez sentir menos por não ter o berço que você dizia ter. Juliana, eu não sabia. Podemos conversar sobre isso em casa em particular. Ele tentou, sua voz agora desesperada. Não há mais em casa, Ricardo. Suas coisas já foram levadas para o apartamento da empresa. Temporariamente, claro. A partir de segunda-feira, você não trabalha mais aqui. Você não pode me demitir. Ele se levantou abruptamente, derrubando sua taça de vinho. Eu sou o melhor engenheiro que esta empresa já teve. Sem dúvida, suas habilidades técnicas são excelentes. Concordei. Mas a construtora Ribeiro sempre valorizou mais do que competência técnica. Meu avô construiu esta empresa com respeito por todos, desde o funcionário da limpeza até os diretores. Ele nunca, jamais, toleraria o tipo de comportamento que você demonstrou. O Sr. Pereira, diretor de recursos humanos, limpou a garganta. Sr. Costa, se puder me acompanhar após o almoço, tratarei dos detalhes da sua rescisão. Ricardo olhou ao redor, buscando algum aliado, mas encontrou apenas rostos sérios ou evitando seu olhar. Você vai se arrepender disso, ele murmurou.
inclinando-se em minha direção. Vou processar esta empresa até o último centavo. Sorri serenamente. Fique à vontade. Nosso departamento jurídico vai adorar mostrar ao juiz as gravações das câmeras de segurança da empresa. Especialmente aquela da semana passada, quando você disse à estagiária que ela só conseguiria uma promoção se fosse mais simpática com você depois do expediente. Seu rosto empalideceu ainda mais. Adeus, Ricardo. Peguei minha bolsa e me virei para sair, mas parei e me voltei uma última vez para a mesa. Ah, e para quem está se perguntando, sim, continuarei trabalhando como sempre. Não como secretária, obviamente, mas espero conhecer cada um de vocês melhor nas próximas semanas. Meu escritório estará sempre aberto. Ao me afastar, ouvi a voz do Sr. Mendes. Senhorita Ribeiro? Virei-me. Seu avô estaria muito orgulhoso. Ele sorriu genuinamente. Com um aceno de cabeça, saí do restaurante. Pela primeira vez em meses, senti o peso sendo retirado dos meus ombros. Não era apenas sobre Ricardo ou sobre a empresa. Era sobre finalmente assumir quem eu realmente era, sem medo ou vergonha. Enquanto o elevador descia, digitei uma mensagem para Márcia. Está feito. Prepare os documentos para a reunião de segunda-feira. Temos muito trabalho pela frente. O fim de semana passou como um borrão. Voltei para o apartamento que mantinha secreto, longe dos olhos de Ricardo. Um refúgio que ele nunca conheceu, com as fotos do meu avô nas paredes e os projetos originais da construtora emoldurados no escritório. Ali, eu era verdadeiramente eu mesma. No domingo à noite, recebi uma enxurrada de mensagens e ligações perdidas de Ricardo. Alternavam entre súplicas desesperadas e ameaças veladas. Em uma delas, ele jurava que tudo não passava de um mal-entendido e que sempre me amou de verdade. Na seguinte, ameaçava expor segredos da empresa se eu não reconsiderasse sua demissão. Ele ainda não entendeu com quem está lidando, murmurei para mim mesma, bloqueando seu número. Na segunda-feira, cheguei à empresa às 7 da manhã. O prédio ainda estava praticamente vazio, exceto pelos seguranças e algumas pessoas da limpeza. Subi diretamente para a cobertura, onde ficava a sala que pertencera ao meu avô e que agora seria minha. Márcia já estava lá, organizando pastas sobre a mesa de reuniões. Bom dia, chefe. Ela sorriu, entregando-me um café exatamente como eu gostava. Pronta para o grande dia? Mais do que nunca. Respirei fundo, sentindo o aroma familiar do escritório. Madeira polida, livros antigos e o leve perfume de jasmim que meu avô sempre mantinha em um difusor discreto. Alguma novidade sobre Ricardo? Além das 50 mensagens que ele mandou para o RH exigindo uma reunião de reconciliação? Nada demais. Márcia revirou os olhos. O departamento jurídico já preparou todos os documentos conforme sua orientação. A rescisão é irrevogável. Assenti, satisfeita. E quanto à reunião geral? Marcada para as 10 horas no auditório principal. Todos os funcionários foram notificados, inclusive os das filiais que participarão por videoconferência. Sentei-me à grande mesa de mogno, que agora era minha, e comecei a revisar os documentos mais urgentes. Às 9h30, Márcia voltou com uma expressão preocupada. Juliana, Ricardo está no saguão. Insiste em falar com você antes da reunião. Suspirei. Ele está sozinho? Sim, mas trouxe um buquê enorme de rosas vermelhas. Está fazendo uma cena. Claro que estava. Ricardo sempre foi especialista em grandes gestos públicos que escondiam sua verdadeira natureza. Mande-o subir. Quero resolver isso antes da reunião geral. Márcia hesitou. Tem certeza? Posso chamar a segurança? Não será necessário. Conheço bem o Ricardo. Ele não vai fazer nada estúpido em um lugar cheio de câmeras. Minutos depois, ele entrou no escritório. Parecia ter envelhecido 10 anos desde sexta-feira. Barba por fazer, olheiras profundas, mas ainda assim vestindo seu melhor terno.
O buquê de rosas em suas mãos parecia ridiculamente exagerado. Juliana, sua voz falhou ao me ver sentada na cadeira que pertencera ao fundador da empresa. Seja breve, Ricardo. Tenho uma reunião importante em 20 minutos. Ele deu alguns passos hesitantes em minha direção, estendendo as flores. Eu vim pedir desculpas. O que aconteceu na sexta foi imperdoável. Eu sei disso. Não fiz menção de aceitar o buquê. Então, ele o colocou desajeitadamente sobre a mesa lateral. Por que está aqui de verdade, Ricardo? Ele desabou na cadeira à minha frente. Estou perdendo tudo, Juliana. A empresa, você, nossa casa. A casa é minha, corrigi calmamente. Assim como o carro que você tanto se gabava de dirigir. Na verdade, Ricardo, você nunca teve nada realmente seu em nosso casamento. Ele engoliu em seco, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. Tudo bem, eu mereço isso. Mas estou pedindo uma segunda chance. Na empresa, no nosso casamento, não existe mais nosso casamento. Os papéis do divórcio serão entregues ao seu advogado ainda hoje. Seu rosto endureceu por um instante. Aquela familiar expressão de raiva contida que eu conhecia tão bem antes de forçar um sorriso conciliador. Juliana, seja razoável. Fomos felizes juntos. E quanto à empresa, você sabe que sou essencial para o projeto do litoral. Ninguém conhece aqueles planos melhor que eu. Isso não é inteiramente verdade. Abri uma pasta sobre a mesa. Tenho aqui relatórios mostrando que você sistematicamente excluiu jovens engenheiros talentosos de reuniões importantes e assumiu crédito por ideias que não eram suas. Seus olhos se arregalaram. Quem disse isso? Foram aqueles estagiários, não foi? Eles não sabem do que estão falando. Na verdade, foram 5 engenheiros seniores que vieram falar comigo separadamente após o incidente de sexta-feira. Parece que seu comportamento comigo não era isolado. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, sua mente claramente trabalhando em outra estratégia. Juliana, vamos ser práticos. Sua voz agora era calculadamente profissional. Posso ter cometido erros, mas você precisa de mim. Tenho contatos, conheço os fornecedores, os clientes confiam em mim. Se me demitir, muitos podem seguir comigo. Você está me ameaçando? Perguntei calmamente, embora sentisse meu coração acelerar. Não, estou sendo realista. Pense nos negócios, Juliana. Não deixe que problemas pessoais interfiram no futuro da empresa do seu avô. Era sempre assim. Quando não conseguia manipular com falso arrependimento, partia para ameaças veladas. Aquele era o verdadeiro Ricardo que eu conhecia bem demais. Você tem razão sobre uma coisa, disse finalmente. Estou pensando nos negócios e é exatamente por isso que você está fora. A construtora Ribeiro não precisa de alguém que constrói sua carreira diminuindo os outros. Me levantei, sinalizando que a conversa estava encerrada. Os seguranças vão acompanhá-lo até a saída. Não volte mais aqui, Ricardo. Qualquer comunicação futura será através dos nossos advogados. Ele também se levantou, seu rosto agora vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso. Ninguém me humilha dessa forma e sai impune. Interessante você falar em humilhação, considerando tudo que me fez passar. Apertei o botão do interfone. Márcia, pode chamar a segurança, por favor? Isso não acabou. Ricardo sibilou, ajeitando a gravata com dedos trêmulos. Você pode ser a dona agora, mas não tem experiência para liderar. Essa empresa vai afundar nas suas mãos e quando isso acontecer, estarei assistindo com uma taça de champanhe. Quando os seguranças chegaram, ele saiu por conta própria, mantendo o que restava de sua dignidade. Mas suas últimas palavras ficaram ecoando em minha mente. Olhei para o relógio, 9h50. Era hora de me apresentar oficialmente aos meus funcionários. O auditório estava lotado quando entrei, acompanhada por Márcia e pelo Sr. Mendes. Um burburinho percorreu a sala. Claramente, os rumores já haviam se espalhado. Nas telas de videoconferência, rostos curiosos das filiais observavam atentamente. Sr. Mendes se adiantou ao microfone. Bom dia a todos.
Sei que há muitas perguntas e rumores circulando desde sexta-feira. Hoje tenho o prazer de apresentar oficialmente a pessoa que assumirá a liderança da construtora Ribeiro a partir de agora. Muitos de vocês já a conhecem em diferentes funções, mas poucos sabiam sua verdadeira identidade. Respirei fundo e caminhei até o centro do palco. Bom dia, meu nome é Juliana Ribeiro, neta de Carlos Ribeiro, fundador desta empresa. E a partir de hoje, assumo oficialmente como presidente e acionista majoritária. O auditório permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de uma onda de murmúrios percorrer as fileiras. Nos monitores que exibiam as filiais, pude ver expressões que variavam de surpresa à confusão. Sei que para muitos de vocês, isso é uma surpresa. Continuei. Nos últimos 3 anos, trabalhei em diferentes setores desta empresa, conhecendo cada operação por dentro, cada desafio que enfrentamos diariamente. Fiz isso seguindo o desejo do meu avô, que acreditava que um líder verdadeiro deve conhecer todos os aspectos do negócio que comanda. Uma mão se ergueu timidamente na terceira fileira. Era Luísa, do departamento de marketing, com quem eu havia trabalhado por alguns meses. Juliana, quer dizer, senhorita Ribeiro, ela corrigiu-se rapidamente. Isso significa que aqueles meses em que você trabalhou conosco no marketing eram parte do meu treinamento, sim, confirmei com um sorriso. E devo dizer que aprendi muito com sua equipe, Luísa, assim como aprendi com cada departamento por onde passei. Outro funcionário, um engenheiro sênior que trabalhava diretamente com Ricardo, levantou-se. E quanto ao Sr. Costa, os rumores sobre sua saída são verdadeiros. Respirei fundo antes de responder. Sim, Ricardo Costa não faz mais parte da construtora Ribeiro. Essa decisão não foi tomada levianamente, mas após uma cuidadosa avaliação de seu desempenho e comportamento profissional. Não entrei em detalhes sobre nosso casamento ou as humilhações pessoais. Aquilo era entre nós dois, e eu não repetiria o erro de Ricardo de misturar o pessoal com o profissional. Nos próximos dias, anunciaremos algumas mudanças estruturais, prossegui. Mas quero deixar claro, os valores fundamentais desta empresa permanecem os mesmos estabelecidos pelo meu avô. Respeito, integridade e excelência não são apenas palavras na nossa missão corporativa. São princípios que devem guiar nossas ações diárias. Por mais de 1 hora, respondi a perguntas e apresentei minha visão para o futuro da empresa. Falei sobre os projetos em andamento, incluindo o do litoral, que seguiria sob nova liderança. Anunciei promoções para funcionários talentosos que haviam sido sistematicamente ignorados na gestão anterior. A cada anúncio, senti a energia da sala mudar, passando da apreensão inicial para um cauteloso otimismo. Quando a reunião terminou, muitos vieram me cumprimentar pessoalmente. Alguns confessaram que sempre suspeitaram de alguma conexão com a família Ribeiro devido à minha semelhança com meu avô. Outros admitiram ter testemunhado o comportamento inadequado de Ricardo, não apenas comigo, mas com vários colegas, especialmente mulheres. Nunca tivemos coragem de dizer nada, confessou Paulo, um arquiteto veterano. Ele tinha tanto poder, ou achávamos que tinha. Entendo, Paulo, mas a partir de agora quero que todos saibam. Nesta empresa, ninguém está acima das regras, nem mesmo eu. As semanas seguintes foram intensas. Mergulhei completamente na reorganização da empresa, trabalhando longas horas para compensar o tempo perdido. Ricardo, como prometido, tentou levar alguns clientes consigo, mas descobriu que sua influência era menor do que imaginava. A maioria preferiu permanecer com a construtora Ribeiro após conhecerem pessoalmente a neta do fundador. 1 mês após assumir oficialmente, estava em meu escritório revisando os números do trimestre, quando Márcia entrou com uma expressão preocupada. Juliana, tem alguém aqui que insiste em falar com você. Diz que é urgente. Quem? Isabela Costa, a mãe do Ricardo. Senti meu estômago afundar.
Isabela sempre foi gentil comigo, mas também era extremamente protetora com o filho. Nossos encontros durante o casamento sempre foram tensos, com ela tentando sutilmente mostrar como eu não era refinada o suficiente para sua família. Mande-a entrar. Isabela entrou como se fosse a dona do lugar, impecavelmente vestida como sempre, embora seu rosto parecesse mais cansado do que me lembrava. Juliana, ela cumprimentou friamente, recusando-se a sentar quando ofereci. Senhora Costa, em que posso ajudá-la? Você destruiu meu filho, ela disse sem preâmbulos. Ele perdeu tudo por sua causa. O emprego, o casamento, o respeito dos colegas. Ele nem consegue arrumar um novo trabalho porque você o difamou no mercado. Mantive minha expressão neutra. Não difamei seu filho, senhora Costa. Ricardo colheu as consequências de suas próprias ações. Que ações? Ser sincero sobre suas origens. Todos sabemos que você não pertence a este mundo, Juliana. Meu filho apenas cometeu o erro de se casar com alguém abaixo de sua classe social. Respirei fundo, controlando a raiva que começava a borbulhar. Senhora Costa, acredito que há um equívoco aqui. Seu filho não perdeu o emprego por me humilhar. Ele perdeu porque era abusivo com subordinados, tomava crédito pelo trabalho de outros e criava um ambiente tóxico no local de trabalho. Mentiras! Ela exclamou. Ricardo sempre foi um profissional exemplar, até você aparecer com essa vingança mesquinha. Levantei-me calmamente e peguei uma pasta de uma gaveta trancada. Tenho aqui depoimentos de 15 funcionários detalhando o comportamento do seu filho. Tenho também gravações das câmeras de segurança mostrando comportamento inapropriado com estagiárias. Se preferir, posso apresentar tudo isso formalmente a um juiz. Ela empalideceu ligeiramente, mas manteve a postura rígida. O que você quer? Dinheiro? É isso? Para deixar meu filho em paz? Não quero nada do seu filho, senhora Costa. Só quero seguir em frente com minha vida e minha empresa. Sua empresa. Ela riu amargamente. Que conveniente herdar tudo sem nunca ter trabalhado para isso. Aquilo foi demais. Sem ter trabalhado, comecei como assistente administrativa e passei por todos os setores desta construtora. Enquanto isso, seu filho usava o sobrenome da família para abrir portas, sem nunca realmente provar seu valor. Isabela deu um passo à frente, seus olhos faiscando. Você vai se arrepender disso. Nossa família tem influência nesta cidade. Sua família tem dinheiro, senhora Costa. Não é a mesma coisa que influência real ou respeito genuíno. Ela apertou a bolsa de grife contra o peito como se fosse um escudo. Isso não ficará assim. Ricardo merece justiça. Concordo plenamente. E justiça é exatamente o que ele recebeu. Após a saída tempestuosa de Isabela, Márcia entrou com uma expressão preocupada. Está tudo bem? Ouvi os gritos dela do corredor. Estou bem, assegurei, embora meu coração ainda batesse acelerado. Apenas mais um capítulo se fechando. Nas semanas seguintes, como esperado, a família Costa tentou usar seus contatos para dificultar alguns negócios da construtora. Tentaram influenciar um banco a recusar um financiamento importante e espalharam rumores sobre problemas financeiros que não existiam. Mas subestimaram a solidez da construtora Ribeiro e, principalmente, o respeito que o nome do meu avô ainda carregava. 6 meses após assumir oficialmente, eu revisava os resultados do semestre com o conselho diretor. Tínhamos não apenas recuperado o terreno perdido, mas expandido para novas áreas, incluindo projetos sustentáveis que eram minha paixão pessoal. Os números falam por si, concluiu o Sr. Mendes, nosso diretor financeiro, com um sorriso satisfeito. Este foi o melhor primeiro semestre em 5 anos. Após a reunião, fiquei sozinha no escritório, contemplando a vista da cidade que se estendia pela janela. O sol se punha, pintando os prédios com tons dourados e alaranjados. Sobre minha mesa, a foto do meu avô parecia sorrir com aprovação. Meu celular vibrou com uma mensagem de Márcia. Acabei de saber.
Ricardo aceitou um emprego em uma construtora pequena no interior. Parece que finalmente desistiu de se vingar. Sorri para mim mesma. Não havia raiva ou satisfação mesquinha. Apenas alívio por aquele capítulo estar realmente encerrado. Peguei o cadeado dourado com o nome Ribeiro, que agora usava como um pequeno peso de papel sobre minha mesa. O mesmo que havia colocado na mesa do restaurante naquele dia fatídico. Passei os dedos sobre o metal polido, sentindo as letras gravadas. Você estava certo, vô, murmurei para a fotografia. O caráter de uma pessoa não se mostra nas horas boas, mas sim nas dificuldades. E nas minhas maiores dificuldades, eu havia descoberto não apenas quem Ricardo realmente era, mas principalmente quem eu realmente era. Juliana Ribeiro, não mais escondida à sombra de ninguém. Uma mulher que saiu do silêncio e das humilhações para assumir seu lugar de direito, não por herança ou sobrenome, mas por mérito e caráter. Fechei a pasta com os relatórios financeiros e desliguei o computador. Amanhã seria outro dia de trabalho, outro dia de desafios. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu estava genuinamente ansiosa pelo amanhecer. Ao sair do escritório, apaguei as luzes, mas deixei aceso o pequeno abajur na mesa lateral, exatamente como meu avô fazia. Uma luz sempre acesa, simbolizando que a construtora Ribeiro nunca dormia completamente, sempre vigilante, sempre pronta para o próximo desafio. E agora, finalmente, eu também estava.